Amém. Vamos estar iniciando mais uma escola dominical, buscando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que temos recebido em suas mãos. Essa semana maravilhosa que Deus nos deu, para iniciar de nova semana. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por este momento, qual iniciamos mais essa escola dominical, porque o Senhor tem incomodado o nosso coração para estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade, essa alegria de podermos estar juntos, Senhor, em união uns com os outros para aprendermos da palavra do Senhor. Agradecendo, Senhor, pela semana que o Senhor nos tem dado, por tudo que tem recebido do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, são numerosas as suas bênçãos. Não sabemos como nem agradecer ao Senhor, mas pedimos que o Senhor esteja Senhor, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, para que nós podemos continuarmos prosseguindo, seguindo, Senhor, o alvo que é o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos dá, Senhor, aquilo que nós necessitamos, e não o que nós merecemos. Porque nós sabemos que somos falhos e pecadores, somos miseráveis, Senhor, mas o seu amor é imenso por nós. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor sabe, Senhor, aquilo que nós necessitamos. Fica conosco, Senhor, durante essa escola dominical e que tudo que nós aprendermos aqui, nós podemos guardar no nosso coração e também compartilharmos, Senhor, a Tua palavra com outros que ainda não têm esse conhecimento. Colocamos nas Tuas mãos os nossos irmãos, aqueles que não puderem vir aonde está, Senhor, nos seus lares, que o Senhor esteja incomodando os seus corações, para que eles também, Senhor, sintam necessidade de buscar ao Senhor aqui na Tua casa, para que nós podemos juntos, Senhor, estar em comunhão contigo. Esteja, Senhor, com aqueles que estão aflitos, tristes, Senhor, acamados, aqueles que estão também tristes por perda de parente, visita, Senhor, esses corações. Aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos na fé, que o Senhor fortaleça, dá ânimo, Senhor, para que eles possam voltar de novamente para a Tua casa. Esteja, Senhor, com cada um daqueles que estão também, Senhor, em busca, Senhor, de alguma coisa para preencher o seu coração, que o Senhor esteja, Senhor, com eles e faça, Senhor, que eles possam buscar o Senhor. São muitos que falam, Senhor, mas não buscam o Senhor como nós buscamos. Esteja, Senhor, com as pessoas doentes, aqueles que não podem, Senhor, vir na Tua casa, aqueles que não podem sair de casa, mas, Senhor, visita, Senhor, eles mesmo na sua casa, no seu leito de enfermidade, que o Senhor visita esses corações. Senhor, muito obrigado por tudo, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para que abra suas Bíblias no Salmo 62. Salmo 62. Exortação à confiança. Salmo 62. Somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis-vos a um homem, todos vós, para derribardes como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira de se comprazem, na boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória está em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade.
os de fina estima, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Que Deus nos abençoe com este salmo que nós acabamos de ler neste momento. Quando Deus fala no nosso coração, só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Que Deus esteja conosco, falando ao nosso coração através deste salmo. Convido para que nós podemos cantarmos juntos em 93. Somente ponha minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e como salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Igreja, possa sentar. Agora vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passam as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre com vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus.
O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima do céu, em toda a terra, esplenda a tua glória. Que Deus nos abençoe mais um salmo. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia e sobre as tuas asas minha vida. Tem paz a minhas. Deus esteja nos abençoando mais este salmo e passe a palavra ao pastor para que dê continuidade a esse corpo de leitura. Graças a Deus, que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, onde nós queremos aprender mais um pouco da palavra de Deus, e a oportunidade é hoje, né? Nós temos essa oportunidade de estar na casa dele, em comunhão, aprendendo, discutindo mais um pouco do texto. Eu convido os irmãos que abram Êxodo. Nós vamos trabalhar um pouquinho no capítulo 1 de Êxodo, começo aí, né, da história da libertação do povo, e hoje nós vamos falar maltratados, mas agradecidos. É um povo que foi pisado, maltratado, mas em relação a Deus eles são agradecidos, né? Não pelo maltratado, pela humilhação que eles passaram ali diante de Faraó. Êxodo capítulo 1, tá? Descendentes de Jacó no Egito. E isso é interessante a gente olhar. Se a gente voltar para o capítulo 47 de Gênesis, você vai encontrar as mesmas citações, tá? Só que você vai ver mais detalhado, tá? Aí você vai encontrar filhos e filhos e filhos. Vamos lá? Êxodo capítulo 1, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas essas pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para que os afligiram com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó a cidade, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Aí a parte segunda aí do texto vai do 15 até o 22, tá? A parteira desobedece a Faraó. Todo o capítulo nós vamos trabalhar, tá? Vou me ater só nesses 15 primeiro, 14 primeiro versículo, tá bom? Maltratado, mas agradecidos. Se maltratado, que é algo que muitas pessoas, né? Ou melhor, que nós não gostamos. Não há graça em ser maltratado e a gente gostar, tá? E
mas às vezes fazemos algo que nós não queremos, né? Ou não gostamos, nós maltratamos a pessoa. Num jeito de falar, num jeito de agir. Então, gostar, nós não gostamos, mas às vezes nós fazemos isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos, fazemos, né? Mas como falho, acabamos cometendo essa falha, maltratando o outro. E o segundo mandamento, ou os mandamentos, 6 últimos mandamentos, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você jamais vai maltratar, porque você não gosta de ser maltratado, né? Ou nós não gostamos. Então hoje nós vamos falar aí de um povo que foi maltratado sem motivo. Os 14 versículos primeiro é a questão de multiplicar. E o faraó, quando ele percebeu isso, ele usou da astúcia. Mas diante desse fato, podemos ver o cuidado de Deus, né, pelo seu povo nessa terra, né, da peregrinação, que eles estão ali não por disciplina, mas sim, né, questão de uma fome, de um problema que está faltando pão na casa do pão, né, ou está faltando comida. Por outro lado, lá sim, Deus tirou a chuva, tirou o alimento por causa do pecado do povo. E com isso esse povo teve que descer, né? José ali, toda essa história de José, que a gente tem que voltar para Gênesis, né? Para a gente entender que José foi vendido pelos seus irmãos por inveja, né? Aí é onde que Deus está usando esse homem, enquanto os irmãos dele estão armando para ele, Deus está usando o palco. Tá? Então o palco está estendido e os irmãos de José estão sendo só instrumento de bênção no plano de salvação que Deus tinha, no plano de salvação soberano que ele tinha para essa nação. Tá? Então José, nós conseguimos, né, melhor perceber que a mão de Deus em meio ao nosso sofrimento. Será que nós temos percebido? Eu estou sofrendo, mas eu vejo a mão de Deus? Ou eu vejo somente dor? Eu só vejo somente uma fraqueza do meu organismo, somente o caos que está acontecendo na minha vida? Ou a mão de Deus sobressai esse sofrimento? Porque senão esse povo não vai ver a mão de Deus, porque olha como esse povo sofreu, né? Então às vezes por ser contínuo, e intenso esse sofrimento, pode cegar um cristão, ou alguns cristãos, alguns servos de Deus podem ficar cegos, porque a dor é contínua e é intensa. Ela não, às vezes não diminui, parece que é estável e vai só diminuindo, né? Não, ela às vezes, a maioria das vezes, ela vai só aumentando, e isso, infelizmente, quem vai envelhecendo vai vendo que algumas dores, né, vai só acrescentando e aumentando, né? Mas outros chegam na velhice sem dor, sem nada, tá? Então, infelizmente, nessa situação, muitas vezes cega a mão de Deus, a proteção de Deus, tá? Mas somos chamados a ver a manifestação na nossa caminhada de fé, a bênção de Deus, a manifestação da bênção de Deus em nosso meio, ao nosso meio do nosso sofrimento. Somos chamados para isso. Aí nós lembramos já Romanos, quando Paulo fala: todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Então o sofrimento também vai cooperar para o nosso crescimento, tá? Para algumas pessoas vai ser muito maior a cooperação, que vai sofrer mais. Então a gente vai olhar para Jó. O sofrimento de Jó é muito intenso, ninguém gostaria de passar por isso, né? Infelizmente alguns passam, perda de filho, perda de todo bem e outras coisas, né? Então essas situações que a gente vai vendo, e nós somos chamados, né, para andar, manifestar glória de Deus, ou dar glória a Deus e manifestar esse Deus através de todo esse sofrimento. Primeira coisa que nós podemos dizer na nossa lição, os versículos 8 que nós vemos, né?
E entremente se levantou o lobo faraó sobre o Egito. O versículo 15 que nós não lemos, tá? Eu vou ler. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e outra Puá. E o versículo 21, tá? Lá no finalzinho. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então a direção, o quê? Divina da história. Tá? Então a história não é direcionada por acaso, mas sim essa história tem uma direção, e essa direção vem de Deus. Bom, então a história que não é uma sucessão de fatos sem significado. Então, para muitas pessoas, o que vai acontecer não tem significado, não tem ligação, tá? Pelo contrário, é uma sucessão de eventos significativos, né? Dirigido por Deus. Se a gente pegar Gênesis cuidadosamente, a gente vai vendo como Deus cuidou. Deus fez tudo perfeito. Deu a liberdade ao homem, deu livre-arbítrio ali, somente ali, para Adão, mas Adão perde esse livre-arbítrio pecando. Então hoje você não tem mais livre-arbítrio, mas você tem livre-agência de agir, certo ou errado. Mas em relação ao errado, você já é errado. Nós já nascemos errados. Então nós não temos como dizer, não, eu sou certo, não vou errar. Não, nós nascemos pecadores. Então, assim que da Bíblia não é um livro de historinhas, mas sim um livro de história, né, que revela que já aconteceu, ou já estão acontecendo, ou ainda outras que irão acontecer. Muitos olham para a Bíblia como uma historinha. Ah não, Gênesis, principalmente capítulos 1 ao capítulo 11 de Gênesis, para muitas pessoas isso ali é história. Uma história que Deus narrou para nós entendermos como foi mais ou menos a criação, né? Para a criança, para a gente conta uma história para ensinar uma criança. Se a gente olhar assim, a gente tira toda a criação. A gente não tem, um conceito de criação. Se a gente olhar de 1 a 11 como fato ocorrido, como a Bíblia nos narra, ela vai ficar algo mais poderoso para nós, muito mais. Então, a história é um livro a Bíblia é um livro de história que revela o que Deus tem, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer. Então, passado, criação, queda, promessa da salvação, salvação em Cristo. Presente, ação do Espírito Santo. Era uma promessa. Hoje, o Espírito Santo está agindo. Mora no coração do homem. O avanço da igreja. Como a igreja tem avançado. A perseguição sobre a igreja. Como ainda continua essa perseguição. Como ainda vai continuar lá no futuro ainda. Princípios das dores que Jesus falou. E ainda está nesse princípio das dores. Futuro, a volta de Cristo. Então a igreja hoje ela olha para o futuro. Ela não olha mais para o futuro, esperança do Messias, mas sim na volta do Filho do Homem. O Messias já veio, ele já fez o papel. Agora ele vai voltar como Senhor da igreja, um noivo da igreja. Ressurreição dos mortos, cremos nisso e esperamos. E isso nós temos que esperar o fim, o fim de toda a história, para Cristo voltar, transformarmos e a transformação do corpo. Então, a ressurreição dos mortos, transformação do corpo e casa eterna. Ponto final. E a história está consumada em Cristo Jesus. Então, é o que veremos, hoje, Deus dirigindo toda essa história, querido. Tá? Uma coisa aqui, Deus dirige os macros eventos. Nós vamos olhar hoje para Êxodo, capítulo 1, vamos ver isso, como Deus dirigiu os macros eventos. Olha o capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, dá uma olhada lá. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, José dizendo, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se
conserve muita gente em vida. Para os irmãos de José, isso era algo local entre eles. Ele nunca imaginaria que Deus estaria por trás disso. Deus está ali usando essa ocorrência ali, estaria tratando algo muito maior, um macro evento, não um micro. Ele estava olhando ali, algo pequeno, mas Deus estava cuidando algo muito maior. Deus estava preparando José porque ele iria tratar de ajudar comida para o povo. Senão esse povo morreria tudo, tá? Enquanto o mundo só via uma mudança de governo do Egito, que o Egito era a potência da época, e o mundo estava só olhando, versículo 8, olha lá, se levantou um novo rei sobre Egito, um novo governador, Faraó morreu, né? E agora entrou outro. Então, é simplesmente uma mudança de governo. Deus, em seu trono, estava o quê? Preparando um palco para a saída de Israel do Egito. Tá? Então, Deus preparou a comida, Deus está preparando um novo palco agora para a saída desse povo. Tá? Então, José está ali sossegado, né, com a sua geração toda, e Deus agora está preparando para que esse povo volte de novo. Tá? 8, versículo parte B agora, tá? O novo rei não conhecera ou não conhecia a José. Então esse faraó não conhece José, não conhece a história, não teve uma intimidade com José e nem quis, tá? A questão também é não querer. Então, abrindo aí um parênteses, na vinda do Filho de Deus, ou Jesus, na terra, o Império Romano era o governo, era a autoridade máxima, era a nação que dominava, o que foi o palco. Deus levantou Roma, né, para que preparasse todo o caminho, todo o mundo ali, para que o seu evangelho fosse espalhado. Jesus veio na hora que Roma preparou a pavimentação, limpou todas as estradas, o mar já não tinha mais pirata, ou havia pax romano, a paz romana. Deus preparando, né? Para ele, César era o grande rei, era o Deus, como o Faraó era o Deus lá, e aqui em Roma agora, o outro novo Deus, César. César era o poderoso, né? E para ele era simplesmente isso, somente isso. Mas Deus usando toda a história, tá? Fechando esse parênteses. Então, esse palco é levantado por Deus, porque o próprio prometera conduzir Israel a Canaã. Lá atrás, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 7. Tá? Se você quiser olhar lá, apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência essa terra, que é Canaã. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então lá atrás Deus já tinha prometido uma terra chamada Canaã, e esse povo deveria ir para lá. E esse povo deveria voltar novamente, porque ele está fora de Canaã. Então esse povo tem que voltar para a terra que ele prometeu lá em Abraão: sai da tua terra, deixa tua parentela, e eu vou te conduzir para uma terra que você não conhece. E essa terra mana leite e mel. Então a visão do cenário que Deus está construindo através de José, a gente pode ler um texto maior aqui, Gênesis 41, versículo 37 agora. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem? Esse é o Faraó lá atrás, tá? É o antecessor aí que acabou conhecendo, né, José. Homem como esse, em quem há o Espírito de Deus. Então Faraó falando de José. Pois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. A tua palavra. Olha o poder que Faraó deu para esse homem. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de fino
linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante de Deus: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Eu sou o governo, eu que mando, eu sou o Deus dessa terra. Ele não tirou a glória dele, mas fora isso, ninguém levanta a mão, ninguém levanta o pé nessa terra, se não for pela tua palavra. O Faraó deu todo o poder para José. Então, quando o irmão de José está maltratando invejosos, Deus está usando o palco, preparando o palco, fazendo o seu plano de salvação, o seu modo de disciplina, o seu modo de agir na nossa vida também. Como nós falamos aqui a hora atrás, questão de Jesus, quando Jesus veio, quando o povo está pensando que Deus está agindo de diferente, o mundo está andando aí como maneira qualquer, Deus está preparando. Tá? Então, com o novo Faraó, o cenário político aí muda e Deus executa o seu plano. Isso é interessante. Muitas vezes nós lemos somente mudança, mas Deus, o cenário político aí vai mudar. Então, o Faraó que cuida de José, agora o Faraó que maltrata o povo de José, porque o Faraó, José já morreu, o pai de José já morreu, ele já morreu, essa geração de José morreu, é nova geração, são os filhos dos filhos de José agora, tá? Olha o versículo 8, parte B, que nós lemos, não conheceram José, esse novo rei, e isso se deu porque Deus governa sobre as nações. Isso é interessante a gente ver, isso está acontecendo porque Deus governa. Isso, porque esse governo de Deus foi cantado pelo salmista. Salmo 47, se você quiser ler depois, todo ele na sua casa, versículo 8 fala assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Então no Salmo nós vemos também o salmista dizendo: Deus reina sobre as nações. Se a nossa fé é nesse Deus, nós cremos que tudo está sobre a mão de Deus. Salmo 95, versículo 3: porque o Senhor é o Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Faraó considerava Deus, César considerava Deus. O salmista diz: porque o Senhor é Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Quanto àqueles pensam que eles são o grande, Deus está reinando, e usando eles conforme Deus quer. Salmo 96, versículo 10: dizia entre as nações: reina o Senhor, ele afirmou o mundo para que não se abale e julga os povos com iniquidade ou equidade, Então nós vemos no Salmo 47 que ele é rei sobre as nações. Salmo 95, Senhor é Deus e grande rei sobre todos os deuses. Pode ter Deus, você quer servir Deus? Então, tranquilo, mas Deus é Deus sobre esses deuses. E também no Salmo 96, ele julga os povos, ou ele julga o pecado de todos. Ou não sobra nada para nenhuma possibilidade. Então a Bíblia, querido, é clara em mostrar que Deus dirige um macros evento, algo grande, como também os micros eventos, tá bom? Então a parteira agora foram fiéis ao Senhor porque temia esse Deus. Olhando para esse povo, o testemunho desse povo, essas parteiras temem a Deus, tá? Então, quando Deus cuidou do macro evento, dos grandes eventos, agora também em relação às parteiras, versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Ela deixou de viver, deixou de desobedecer, obedecer o rei, e obedeceu um Deus que ela não servia. Buscou esse Deus.
Então aqui podemos ver que as parteiras que comparam, né, comparado com o faraó, eram insignificantes. Quem manda é o rei, mas a parteira quem são? Insignificantes. Mas a Escritura relata a entrada e atitude do novo faraó e a atitude das parteiras. Deus não deixa de mostrar para a sociedade, para aquele meio, a insignificância de umas parteiras. Deus traz essas pessoas ocultas, né? Essas pessoas que talvez nem ia ser conhecida, Deus traz para a nossa história. Vê como o amor, o cuidado de Deus sobre essas mulheres, né? E o temor dessas mulheres. Então isso nos mostra que Deus governa todas as pessoas importantes quanto a de menor importância na sociedade. Então pensamos nos grandes, pensamos nos inferiores, olhando em relação à escala da sociedade. Deus é Deus dessas pessoas também. Então por isso temos que os grandes quanto os pequenos eventos que estão debaixo da direção desse nosso bom Deus, tá? Porque Ele é Deus não só da igreja, mas do mundo inteiro. Isso é interessante. Deus é Deus, não é só da igreja, mas do mundo. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas, tá? Acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá? Então, portanto, que a condução é divina dos macros e dos micros cenário uma continuação na Escritura. Há uma continuação na Escritura, como nós podemos ver aí, tá? Tanto dos grandes como dos pequenos. No livro de Juízes, o foco é macro, tá? É um macro da história, um macro histórico, né? O episódio aqui tem a ver com a nação de Israel, Juízes, né? Com a estrutura do pecado e libertação. Então a gente vê quando o juiz está fechando o livro de Juízes, nós vamos ver lá que eles viviam de acordo com cada um desejava, como cada um achava melhor, eles viviam. Tá? E Deus está ali cuidando dessa história. Olhando para a história de Ruth, ou o livro de Ruth, né? O fato é micro-histórico, algo pequeno, com um olhar sobre uma família. Então, daquela mulher que vai socorrer a sua família, buscar pão, né? Está faltando o alimento, ela corre para Moabe, né? Ali, a cidade de Moabe, e ali morre o seu esposo, morre os seus filhos e fica somente com órfã e Ruth, né? E acaba voltando para a cidade e ali, então, algo micro, tá? Uma história olhando para uma família, tá? Então, ainda que o sentido mais amplo aí dessa história tem a ver com a própria história da redenção, tá? Então, lembrando que Ruth vai casar com Boab, né? Como que é o nome do... Boaz, obrigado. Com Boaz, que é a linhagem de Jesus Cristo, tá? Então, mesmo que nós estamos falando que é um mito, mas no fundo da história, ela é macro, que ela é algo maior, tá? E também o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus foram o quê? Um macro evento. Para muitas pessoas ali, para Roma, para Pilatos, né? Nem incomodaram com isso, né? Pilatos teve ali essas suas pensou de não matar, né? Ali, mas no fundo foi algo pequeno, simplesmente era uma pessoa que estava dizendo que era isso ou aquilo, mas no fundo é Deus encarnado, é o Filho de Deus, o próprio Deus. Então a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Ela divide o que? A história antes e depois de Jesus, né? A C e BC, antes de Jesus e depois de Jesus, tá? Então a atitude da igreja será sempre de temor, como essas parteiras. A nossa atitude deve ser de temor, sabendo, né, que todos os eventos da história sejam, né,
grandes, sejam pequenos, seja você nos pequenos movimentos que Deus está fazendo, né, estão debaixo da direção de Deus. Nós não precisamos estar nos grandes eventos. Vamos ter que tomar muito cuidado, tá? Queremos estar nos grandes movimentos. Não, Deus talvez está usando você como filho dele nos pequenos, né, movimentos da história que Deus está conduzindo o seu povo para a terra de Canaã celestial, tá? Então a história não está desgovernada aí. Como muitas pessoas pensam, não, o mundo cada vez mais, não, se Deus fosse um Deus bom, um Deus amoroso, como muitas pessoas falam, Deus é amor, como que está acontecendo isso tudo? Tá? Então eles acham que isso aqui não existe um Deus superior. Por quê? Do jeito que o mundo anda, não tem como ser. Não, não é por isso que Deus não existe. Deus deu a liberdade, o homem pecou, e ele tem o seu plano agora, né? O seu plano está desde o início, melhor dizendo, né? Assim, nunca vai ser frustrado, nunca vai ser mudado, tá? Então, querido, Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele contém. Bom, além da direção divina da história, versículo 7, nós podemos ver o cumprimento das suas promessas. Olha lá o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Tá? Então agora o cumprimento das suas promessas. Ou o cumprimento das promessas de Deus. Vai ter que cumprir as promessas de Deus. Tá? Então, há uma promessa em Abraão e essa promessa tem que ser continuada, porque Deus não é um Deus que muda, Deus não é um Deus que mente. Então, o livro de Êxodo, querido, é a continuação do livro de Gênesis. Nós não temos como ler Êxodo e deixar de ler Gênesis, que não vou entender. Tá? Está fechando aqui a história de José, mas está iniciando uma história nova. Não, é a mesma história. O povo que fecha Gênesis é o povo que abre Êxodo. É o mesmo povo, é o mesmo processo, tá? Então, é o cumprimento das promessas feitas por Deus aos patriarcas em Gênesis capítulo 12. É a mesma história que está andando aí. Então, essa continuidade aí pode ser vista, primeira coisa, pela revelação de nomes, que nós acabamos de falar no início aí, tá? Então, no texto básico que nós falamos, de Gênesis, Êxodo 1, tá? A presença da mesma lista em Gênesis 46. Olha lá para você ver, Gênesis 46, versículo 8 ao versículo 27, tá? Se você abrir Êxodo, deixar aberto Êxodo e Gênesis 46, você vai encontrar lá no versículo, no versículo 9 de Gênesis 46, Rubens. Você olhar lá, qual que é o primeiro nome? De Êxodo 1, versículo 2, Rubem. Tá? Se você olhar agora para o versículo 10 de Gênesis, Simeão. Se você olhar para Êxodo, Simeão. E assim você vai vendo, tá? Olha o versículo 11 de Gênesis, Levi, 12, Judá, 13, Isacar, 14, Zebulão, 16, Gade, 17, Aser, os filhos de Aser, né? Começa assim. Olha o versículo 21, há uma mudança aí, tá? De colocação só de nome, de posição, tá? Olha lá o versículo 21, os filhos de Benjamim, e o 23, os filhos de Dan, os filhos de Naphtali. O versículo 24, as mesmas pessoas, tá? Lembra que nós falamos que acrescenta em Gênesis, acrescenta os filhos dessas pessoas. Aqui em Êxodo não, está só os pais, podemos dizer assim, tá? Mas é a mesma lista. Lá está especificado, aqui não, tá bom? Então nós vemos essa lista que é o mesmo ponto, tá? As mesmas pessoas.
Isso aponta para o cumprimento dessa promessa de que Deus falou lá atrás para Abraão, promessa de uma nação numerosa, tá? Apesar de todo esse sofrimento que o povo está enfrentando, Deus está cumprindo as suas promessas feitas em Abraão. Gênesis 12, versículo 2 agora. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, né? Se tu uma bênção. Esse é o ponto. Eu vou fazer você um grande número, te engrandecerei o seu nome, né? Mas se tu uma bênção, ou aponta a mim, seja ou anda nos meus passos. Então não é simplesmente eu vou pegar você, Abraão, vou fazer você uma grande nação. Não. Mas tem um objetivo, engrandecer, né? Ser uma bênção é ser o quê? Manifestar a bondade do nosso Deus. Manifestar e viver da maneira que Deus quer. Gênesis 13:16. Farei de sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Isso é muito gostoso de ver, como a nossa família não é pequena. Ao mesmo tempo, quando você passa pelo Novo Testamento, você vai encontrar Jesus falando que a porta do céu é estreita. Mas não nos dá o direito de pensar que o povo de Deus é pouco. É estreita porque do mundo é larga. Os desejos do mundo para os corações humanos pecadores é muito mais prazeroso do que a porta estreita de Deus. Nós encontramos muitas pessoas contando piadinha para você ver, para nós vermos como que a porta é estreita. Ah não, se o céu lá for esse negócio de ficar cantando, eu não quero não. Eu quero que ele se muda. Então essas piadinhas mostram como que a porta, o desejo para com Deus é estreito. O céu não é lugar de ficar cantando, o céu é lugar de glorificar Deus. Não é simplesmente cantar. Cantar a gente canta, mas glorificar Deus com o nosso louvor é diferente. Então esse é o conceito que muitas vezes as pessoas erram. Então as bênçãos de Deus não cessaram, mesmo diante de tantos problemas criados aí, pelo novo faraó. As bênçãos de Deus continuam. O novo faraó vem com astúcia, mas as bênçãos de Deus é muito maior. Mesmo tendo passado já algum tempo aí das promessas feitas, que a gente vai olhar, Abraão está lá atrás, né? Elas não caducaram. Deus não é um velho caduco que está esquecendo das coisas. Deus não tem Alzheimer para esquecer do que Ele prometeu, né? Pelo contrário, Deus haveria de cumprir dentro do seu tempo. Aí que é o conceito, muitas das vezes, que nós erramos. Nós queremos que Deus age segundo os nossos tempos. Nós oramos muitas vezes erradamente segundo o que nós queremos, no tempo que nós queremos, da maneira que nós queremos. E Deus vai agir da maneira. Então as nossas orações não vai mudar Deus. Eu orei e aconteceu porque eu clamei. Não. Deus levou-nos a orar. Deus nos deu maneira para orarmos, conversarmos com Ele, para mudar o nosso coração, entendermos que a ação de Deus é na hora dela. Então, o que Cristo disse a respeito da sua volta pode nos parecer demorado. Olha para 2 Pedro 3,9. Não retardo o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, parece que Deus está trabalhando, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender, mas muitas ainda, com a longanimidade que a gente alguns estão dizendo, não, mas Deus prometeu, não está vindo. Todos aqueles que conheceram Cristo, lá atrás, no tempo de Jesus, viviam ansiosamente que Jesus viria tarde. E já vai mais de 2000 anos. Isso Deus esqueceu? Não. Olhando biblicamente, da criação até Jesus, 4000 anos.
Olhando o que Noé fez, Deus mandou ele criar uma arca, fazer uma arca. 120 anos ele pregando essa arca e mostrando que Deus ia destruir o mundo. E 120 anos o povo não acreditou. Então, o tempo virá e nós temos que estar prontos, tá? Então, Deus cumpre tudo o que Ele promete. Se olhar biblicamente, tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Então, além da promessa de uma nação numerosa, a promessa também de um Redentor, tá bom? E é onde que Deus está realizando. Então, Deus havia prometido ao povo de Israel um libertador e cumpriu a sua promessa por intermédio de quem agora? Quem que é o libertador desse povo aqui? Moisés. Essa era a promessa, tá? Olhando para isso, se Moisés é o libertador, então Moisés está apontando a Cristo. Não é ele que é o Salvador. Moisés não deu a vida dele na cruz, mas Moisés é uma tipificação que aponta quem? Jesus. Jesus viria, era ele o libertador, mas José está tendo esse típico, né? Que aponta para o maior. Então, com essa atitude dos parteiros, Deus prepara aí o pau para a vinda desse libertador. Porque se a parteira obedece a Faraó, quem morreria? O libertador. Quem é esse libertador? Moisés. Ele não sobreviveria, ele morreria ali no parto, né? Então, porque Moisés nascesse, né, para que Moisés nascesse, as promessas divinas fossem cumpridas, foi preciso que Deus vencesse algum obstáculo. Olhando talvez isso, a gente acha que Deus está, né, ele é pequeno, ele tem que ficar guerreando. Mas o plano da salvação de Deus é dessa maneira. Por que ele fez todo desse jeito? Não sabemos, né? Mas isso nos alega, nos traz algo muito maior, né, de contentamento e de saber como Deus está agindo. Isso nos traz firmeza, nos traz fé. E nesse caso específico, né, Deus vence agora que a investida das trevas, quando o Faraó tenta 3 vezes evitar a multiplicação. O Faraó não foi uma vez só, ele tentou matar o povo de Deus, ou a multiplicação dos hebreus. É 3 tentativas que Faraó tenta destruir esse povo, ou aumentar do povo. Primeiro, a aflição. Olha o versículo 11 do nosso texto. Os egípcios puseram sobre eles, né, feitores de obras para afligir com suas cargas. A primeira ação que Deus vence em relação ao povo é essa aflição. O Faraó cada vez mais coloca cargas pesadas, ou trabalhos pesados. Nós sabemos, uma pessoa que vai trabalhando demais, o seu fim é morte. É uma vida totalmente mais fragilizada, muito mais rápida, tá? Então o Faraó começa a perseguir o povo de Deus, né, tentando aí, usando astúcia, né? Tá? Então, versículo 10 também, eia, né, usemos de astúcia para comer, malandragem, de maldade, tá? Outro, além da aflição que Deus lutou, né, e venceu o seu povo, a tirania, a opressão. Olha o versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. A escravidão, né, a aflição ali de um povo trabalhar cada vez mais, né? Agora a tirania, a opressão. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Então essa opressão, sem parar, sem condições de ele reclamar ou pedir os direitos, né, humanos, direitos trabalhistas, não tinha isso. Ou você trabalha, ou você anda no chicote, ou você morre, tá? Então a perseguição aumenta e Faraó passa a exercer agora a tirania, a opressão ali em cima desse povo. É a segunda tentativa de matar o povo, né? A terceira, a morte de crianças pelas parteiras, tá? Olha lá, o versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, dos quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinais. Se for filho, matai, mas se for filha, deixa viver. Tá? Então
Então a ordem de Faraó agora era de infanticídio, matar todas as crianças. O masculino não pode sobreviver nenhum. Olha outra tentativa que Faraó tenta exterminar o povo de Deus. Versículo 22, a morte de crianças por todo o povo. Então as parteiras não obedeceram, agora nós vamos tentar de outra maneira. Tá? Agora nós vamos tentar que o povo todo vai matar, ou todo o povo vai saber. Olha o versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançaram no Nilo, mas a todos os filhas deixai viver. Agora é a história de Moisés. Lança no Nilo, mata ele, afogado. Uma criança, um bebê não vai nadar, porque a tendência é afundar, é morrer afogado. Então o Faraó está tentando. Se você jogar para o Novo Testamento, nós vamos ver a ação diabólica, que aqui também nada mais é diabo, né? Ou Satanás usando o Faraó para matar a criança. Jogando para o Novo Testamento, a ação de quem que está ali? Quando Jesus está para nascer, né? Os magos chegam ali, vai, né, conversar com o rei pergunta, mas vai lá, investiga certinho, depois passa aqui que eu quero lá visitar, quero levar um bom perfume, um bom presente, melhor dizendo, né, para o nosso rei, para Jesus. Quer matar. O que não conseguiu, né, os magos não foram, não voltaram, né, porque Deus o alertaram, ele manda matar de 2 anos para baixo. Ou tanto em Jesus, Satanás estava usando das suas artimanhas diabólicas para vencer Deus. Então Deus não está lutando contra Faraó. Deus não está lutando somente contra isso. Ele está lutando contra a ação da sua criação. Satanás se rebelou e Deus está dando, diante da história que Deus proclamou, ele está lutando para vencer para o seu povo, né? Então agora a perseguição vai além do trabalho das parteiras, né? Vai além. As parteiras não deu conta, agora nós vamos para o povo. Então todo o povo egípcio, né? Conclamado, chamado por Faraó para matar os meninos. Agora nós vamos conseguir, porque se vocês são fracos, mas o meu povo é mais forte. Então Deus vence, querido, todos os obstáculos que poderiam impedir o cumprimento das suas promessas. Então as promessas de Deus não tem ninguém nesse mundo que vai tirar. Nada pode impedir a ação soberana de Deus. Porque se nós não crermos dessa maneira, quem nós estamos servindo? Que Deus que é esse? Lucas 1,37 deixa bem claro, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Qual que é a promessa feita de Deus para você? Qual que é a promessa que você crê? Qual a promessa que veio na tua mente nesse instante? Lembra de Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossível. Casa eterna, salvação, uma vida eterna. Essa promessa que você trouxe na tua mente agora, salvação da sua casa, isso não é impossível para Deus. Não é impossível para nosso Deus. Tá? Então, além pela reação de nome, né, pela relação de nomes, a salvação de Deus, o plano, cumprimento progressivo, querido. Isso agora é interessante também, né? Então, embora a promessa de uma nação começasse a encontrar um cumprimento, a multiplicação do povo hebreu ainda no Egito, né? Então, no Egito há essa progressão, há esse aumento desse povo, versículo 7, olha que nós lemos, mas os filhos de Israel se foram fecundando e foram multiplicando. Então há uma promessa e a promessa está sendo cumprida ali. Deus não esqueceu desse povo. Por que esse povo está aumentando? É somente para sair do Egito, para ter uma força maior? Não, é a promessa de Deus que é um povo numeroso. E essa promessa ainda aguardava um cumprimento mais completo. Ali é o cumprimento da multiplicação, está multiplicando, né? Mas existe algo mais. Então, mais tarde, querido, como Davi sendo rei de Israel, parece que a promessa havia sido cumprida, tá? E ali Deus fez outra promessa a Davi.
se a gente voltar, ir lá na frente, a gente vai ver que Davi, quando ele estabelece o seu reino, há uma paz, há uma comunhão mais tranquila, e parece que foi cumprido. Não, Davi também é uma tipificação de Jesus Cristo, tá? Olha 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isso é uma promessa que vai dar em Cristo Jesus. E de Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus, tá? Então a promessa agora se estende para o futuro, tá? Então Deus prometeu a Abraão que dele, né, nasceria uma grande nação, e nasceu, e esse cumprimento é progressivo e pode ser percebido como Abraão, Isaac, Jacó, Egito, tá? Canaã, Davi, exílio, o povo começa a pecar, ele vai para o exílio 70 anos, remanescente. Aí nós vamos olhar para Esdras, né? Neemias, agora o nome eu esqueci, mas é a questão de levar o povo, né, novamente para a sua terra, os remanescentes fiéis, e futuro. Então essa é a progressão: Abraão, Isaac, Jacó, Egito, né? Canaã, a terra prometida, Davi, exílio, remanescente e futuro. Essa é a história que Deus vai dando biblicamente para nós. Só para nós, olhando esses tópicos é mais fácil, mas olhando biblicamente é um monte de história para a gente ler e colocando em tópicos, né? Então o Êxodo demonstra que não existe dificuldade que impeça Deus cumprir o que levar adiante a sua promessa. O que ele prometeu, ele vai levar. Homens se levantando, governo se levantando, isso para Deus nada vai impedir, tá? Como no tempo de Roma, né, se impedindo Jesus, nada vai impedir que nosso Deus vai, ou após, né, Jesus ir embora, subir ao céu, a perseguição, a igreja está sendo massacrada cada dia mais, não importa. O último dia está a porta está batendo aí. Jesus já está batendo a porta e as pessoas estão vivendo como nada acontecesse. Então, além da direção divina da história, além do cumprimento das suas promessas, terceiro e último lugar aí, versículo 5, levando em conta a cidadania do seu povo, tá? Ou Deus leva em conta a cidadania do seu povo. Versículo 5, todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito, tá bom? Então aí 70, lembrando que José, na contagem de Gênesis, parece que vai dar errado, lá está 66, né? Parece, e 68, não lembro direitinho, e aqui dá 70, mas lembrando que lá não está contando José, aqui já está contando José. Bom, é a mesma coisa. As pessoas que querem degredir, né, quer dizer que a Bíblia está errada, esse é um dos pontos errados que as pessoas colocam. Ah, mas a gente fala tanto, Êxodo fala tanto. É mesmo, só contar José. José já estava no Egito, tanto lá e tanto cá, é a mesma coisa, tá? Então podemos dizer que foi algumas razões, tá? Porque Deus permitiu esse sofrimento na vida daquele povo, tá? Qual foi algumas razões que Deus permite esse povo sofrer? Quebrar o orgulho desse povo, tá? Punir os pecados, distribuir a autoconfiança, produzir quebrantamento nesse povo, tá? Como ele também faz conosco constantemente. Dentro de tudo isso, a primeira razão que levou Deus, podemos dizer assim, permitir tal sofrimento foi que ele levou em conta a cidadania do seu povo, tá? Tirá-lo da zona de conforto. Olha o versículo 5, logo que Moisés fala, José estava no Egito. Parece que não é nada isso aí, né? Mas olha só o que Moisés está afirmando, José estava no Egito. Então José estava no Egito, mas não era de lá. José nunca foi do Egito, tá? Então se José
estabeleceu a sua família ali no Egito, né, chamado o melhor da terra. Então José está num lugar confortável. A sua família foi para um lugar confortável. O seu pai Jacó estava numa terra de fome. E José foi preparar alimento, não só para a sua família, não só para o Egito, mas para todo mundo. Gênesis 47, versículo 5, olha lá. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gozen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Então José estabeleceu ao seu pai e a seus irmãos e lhe deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenado. Ou o melhor da terra, esse povo está. Mas eles não são do Egito, eles são de Canaã. A terra que Deus prometeu é Canaã. Então Gozen era um verdadeiro jardim do Éden do Egito. Lembrando do jardim do Éden, ele estava ali praticamente um jardim do Éden no Egito, mas o jardim do Éden não é no Egito, é Canaã, terra celestial, que vai simbolizar o céu. Então tentamos imaginar Moisés falando ao povo, tenta imaginar, agora Moisés chegando diante desse povo hebreu, no período ali do versículo 7, olha lá. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentavam muito, se multiplicavam. Imagina Moisés chegando diante desse povo, agora que eles estão vivendo. Olha o versículo 8. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Tá? Mas pensa nessa fartura que esse povo está tendo. Os filhos estão multiplicando, as famílias estão multiplicando, nada está ruim. Tá? Tenta Moisés chegando ali e falando para esse povo o seguinte: propõe que eles abandonem, que esse povo abandonasse essa terra. Vamos embora. Vamos deixar essa terra, nós vamos para uma terra que Deus mandou levar vocês. Tá? Qual seria a reação desse povo? Será que esse povo ia falar: não, tranquilo, vamos embora. Bora que aqui não é nossa terra. Qual foi a primeira reclamação quando o povo chegou diante do mar? Não tem sepultura? Deus vai nos sepultar na areia aqui? Porque a hora só, ele está falando a multiplicação deles, o número desse povo. Será que não tem carne, não tem comida? Lá nós tínhamos o quê? Cebola. Nós tínhamos comida lá. Então a primeira reclamação é o que? Do Gozen, é de uma terra farta, de algo muito gostoso, do jardim do Éden que eles estavam vivendo ali, da paz, né? Então é muito provável que não aceitaria, querido, devido à prosperidade alcançada que eles estavam ali. Eles passaram fome. José preparou uma terra boa e comida à vontade. O rei deu tudo a liberdade para José. Agora se levantou um novo rei que não conhecia José. Então Deus, querido, desmancha o ninho macio de gozo com a escravidão. Então vocês querem estar muito fofo o ninho, então agora eu vou mudar essa situação. Gozo agora não vai ser mais macio, mas vai ser escravidão. Vai entrar uma escravidão. Para incutir, né, no coração do povo o desejo da terra prometida. Quando nós estamos muito acomodados no nosso canto, Deus dá aquele chacoalhão nosso em nós. Quer maldade? Deus é mal? Não, Deus quer o melhor para nós. Nós não somos dessa terra. Nós não moramos nessa terra. Essa terra não nos pertence. A nossa terra é céu, é celestial, é com o Pai. Tá? Mesmo que você interprete que o céu vai ser aqui, depois de restaurar, tranquilo. Ou se vai ser lá, tranquilo também. Mas a grande questão, nossa terra não é aqui, não é nesse mundo corrompido, né? Então, para incutir nesse coração que há uma terra prometida, e tudo isso porque a pátria daquele povo não era o Egito, mas Canaã. A perseguição foi o método que Deus utilizou para tirar o povo de Israel da zona do conforto, né? Que estava ali iniciando, né? E o povo de Deus é estrangeiro nessa terra, mas infelizmente alguns até parecem estar em
Tá? Sempre. Né? Então, se a gente olhar Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, tá? Então não é um povo estranho, é um filho de Deus, gostaram da situação e começaram o quê? Buscar casamentos lá e dar suas filhas de casamento ou viver naquele mundo. O que Deus fez? Terminou todo mundo. Somente os filhos de Deus ficou a família de Noé. O resto foi tudo morto. Tá? Então, eles estão no gozo, né? Essas pessoas estão no gozo, né? Do mundo. Ou estão ali nessa terra do Egito, escravos. Estão vivendo bem, estão contentes, servem Deus do jeito que eles querem, mas estão vivendo no Egito, escravo, não serve desse Deus. Tá? Então Deus desmancha isso, querido, para as pessoas desejarem as coisas celestiais. Deus chacoalha o seu povo, chacoalha os seus filhos, desmancha às vezes algumas coisas que nós construímos como um ninho gostoso para nós olharmos para o Senhor. Então o Senhor da igreja faz isso porque leva em consideração a real cidadania do seu povo. Nossa cidadania é celestial, não terrena, não jaz esse mundo, tá? Então o povo de Deus que não pertencia a essa terra ali, como Filipenses 3:19 nos fala, o destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha só, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar-se todas as coisas. Essa é a promessa. Por isso que Deus chacoalha muitas vezes a nossa vida, a nossa família, o nosso ninho, e a gente fica desesperado, sem chão. Por quê? Não é esse chão, o chão é o outro, o caminho é longo, né? 70, 80 anos, aí não importa, né? Mas o caminho tem que ser lá, não pararmos, né? Não pararmos pelo caminho. Concluindo, querido, aqui o nosso estudo, Êxodo capítulo 1 demonstra como o povo de Deus pode ver, né, a bondade de Deus aos meios, né, dos maus tratos. Então, o povo maltrata a igreja, o mundo maltrata a igreja, sim, mas nós temos que ver a bondade de Deus. Esse mundo não ama a igreja, esse mundo não ama as doutrinas que a Bíblia nos manda viver. E nós não temos que agradar ninguém. Essa é a grande preocupação de alguns cristãos. Mas não, nós devemos pregar com educação, mas não pregar o amor só, como muitas pessoas estão dizendo. Não, a gente tem que pregar amor. Não, nós temos que pregar a Bíblia, a palavra, o poder de salvação. A palavra para a salvação, ela é o quê? Amor. Ela é juízo, ela é ira, ela é condenação. Nós temos que pregar isso. Porque o Espírito Santo vem convencer nós do pecado, que é a ira de Deus, do juízo, que é a condenação de Deus, e a justiça de Deus. Então, o que nós temos que pregar? Só o amor. Essa é a filosofia que o diabo está colocando dentro da igreja. Nós temos que pregar só amor. Então, o que é amor? Nós temos que entender o que Deus mandou pregar: o Evangelho, salvação em Cristo e condenação em Cristo, tá? Então, nem por isso que devemos deixar de ser fiel. As dificuldades vêm aí, vêm, não é por isso que nós devemos ser infiel, tá? Deixar de ser fiel a Deus, porque Jó permaneceu fiel e ele não blasfemou. José foi fiel a Deus, foi vendido. Poderia ser um camarada, poderia viver a vida no Egito totalmente. O que ele poderia ter, né? Já começando pela mulher que tentou ele ali e levou ele para a cadeia. Mas também poderia perder a sua vida no primeiro momento, do prazer do Egito que poderia dar para ele. É isso que o cristão vai. Ele entra com
mundo afora, o mundo vai dando prazeres, ele vai achando que ele está, né, ganhando, e o mundo está só cortando as bênçãos. José não, José saiu correndo. O mundo vai falar um monte desse camarada, xingar, usar termos aí vulgar para esse homem, mas ele temia Deus e ele sabia que ele deveria respeitar o seu Senhor, né? Então o próximo, então as parteiras dele foram o quê? Fiéis a Deus, com isso foram abençoadas. Versículo 21, ou Deus deu essas parteiras famílias. O mundo hoje, o que é família? É como um papel de bala. Você pega o produto, usa o produto e joga o papel de bala aonde que ele quer, na rua, em qualquer lugar. Mas as parteiras foram ganham, ou elas ganharam algo que nós sabemos, família constituída por Deus, bênção de Deus, né? Então aquelas parteiras que sequer imaginavam que a sua fidelidade, o seu temor estava para ser coroada com um libertador. O que elas fizeram estava libertando, ou dando a possibilidade do libertador, que aponta o libertador maior, que é Cristo, Moisés, né? Ela salvou, deu a liberdade que Moisés viesse salvasse o povo. E isso agora Moisés está apontando, né, como uma tipificação, né, para Cristo Jesus. Ou o plano de salvação que em Gênesis 3,15 estava dito, está sendo cumprido. Então o temor aqui, querido, a Deus deve estar acima do temor dos governadores. Nós devemos respeitar, com certeza. Somos, né, pessoas que respeitamos nossos governadores. Damos, né, respeito e crédito aos nossos governadores. Biblicamente, Romanos 13, toda autoridade é constituída. Seja ela boa, seja ela péssima, né? Seja ela aquela que ama a Deus, respeita a Deus, aquela que também blasfema contra Deus. Foi determinado por Deus. Nós devemos respeitar essas autoridades, tá? Mas não estar submisso às aberrações delas. Esse povo lá, após Jesus subir, eles morreram. Eles respeitaram César, eles respeitaram Pilato, eles respeitaram, né, ali os governadores, mas eles não estavam submissos à loucura. Essas 7 igrejas que Apocalipse vem trazendo pagaram grande preço, porque eles não estavam submissos à autoridade de aberrações, né, que eles queriam que esse povo vivesse, tá? Então o temor de Deus deve estar acima do temor dos nossos governadores. E Faraó, querido, não pôde se opor com sucesso aos planos, né, redentores de Deus, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó 42. Nenhum dos planos do nosso Deus pode ser frustrado. Assim Faraó não venceu, César não venceu, né? E tanto outros tentaram se levantar contra o poder do nosso Deus, não venceu, não conseguiram vencer, porque o plano de Deus em Gênesis 3,15 é trazer em Cristo Jesus salvação. Trouxe, e o plano dele lá também, nessa palavra, quando ele fala para Satanás, né, que essa palavra Deus falando para Satanás, que ele, né, levantaria alguém que pisaria na serpente, e a serpente morderia o calcanhar, né? Mas isso ali só feriria, mas o poder maior era a cabeça. Quem pisa na cabeça é Cristo Jesus, e ele há de voltar. É essa a nossa fé, é essa a nossa crença. Maltratado, mas agradecido, porque o plano, a bênção de Deus é muito maior do que esse maltrato que o mundo nos dá. Alguém querer falar alguma coisa? Perguntar? Não, vamos estar orando? Vamos orar? Convido a Fernandes que esteja nos levando a oração. Nosso Deus, nós louvamos ao Senhor Deus por essa graça tão viva, Deus, demonstrada a nós, Deus, mesmo
ó Pai querido, sendo nós pecadores e merecedores das suas misericórdias, ó Deus. O Senhor continua a assistir o seu povo, Deus, no decorrer de toda a história, sustentando, amparando, Pai. E clamamos, ó Deus, que em tudo o Senhor venha fortalecer especialmente a nossa fé, Pai. E a firmeza na sua palavra, Deus, nas escrituras, Deus, para que não sejamos confundidos, ó Deus, com o pecado, Deus, que se multiplica no mundo, Pai, com a indiferença quanto à sua palavra e as exigências do Senhor, Pai, e os preceitos do Senhor, Pai, a vontade do Senhor, ó Deus, para a vida do teu povo, Deus, em santidade, Pai. E sejamos, ó Deus, como os teus servos, ó Deus, que demonstraram, ó Pai querido, fé e esperança contínua no Senhor, Pai, resistindo a toda armadilha de Satanás, toda tentação que lhes foi imposta, Pai, e que nós possamos caminhar, Deus, com os olhos fixos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, sustenta o teu povo, a tua igreja, Pai, e nos guarde no decorrer desse dia, Deus, prepara os nossos corações para o culto mais à noite, Deus, quando nós estaremos na tua casa cultuando o Senhor, Deus, e nos alegrando na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, que Deus abençoe. Bom domingo.